sistema brasileiro e o sistema europeu. É basicamente isso. Então, o resumo do que eu pretendia falar é isso. Vou começar aqui com uma retrospectiva histórica. Espero que estejam vendo que eu voltei a compartilhar a tela aqui, tá? Na tela, então, tem um computador que se parece um pouco com esse que eu havia falado, que o meu pai havia trabalhado. Na verdade, esse é o primeiro computador eletrônico da história. Existe uma ação nos Estados Unidos de um russo chamado Atazanov, que contesta essa precedência desse computador norte-americano. Mas, enfim, pelo que ficou na história, né, o ENIAC é o primeiro computador eletrônico da história, e aqui tem um resumo do ENIAC, né, da sua fraquíssima capacidade de processamento de dados, sua lentidão, o seu tamanho, enfim, era algo, e se comparado com a nossa evolução atual, é até gracioso. Em seguida, fazer assim que vai ficar melhor. Na época da guerra, né, o ENIAC é de 1943, embora ele só tenha começado a funcionar depois da guerra, surgiram alguns grupos de estudo nos Estados Unidos, dentre os quais se destacou esse professor que eu estou pondo aí na tela, que é o Norbert Wiener. Norbert Wiener é o criador da cibernética. Então, é uma leitura que eu considero fundamental para quem pensa em estudar nesse campo, né, do conhecimento. Wiener era um matemático, né, norte-americano, a pronúncia é essa mesmo, porque ele, de acordo com a origem dele e tal, as pessoas pronunciam dessa forma, Norbert Wiener, né? Então, o primeiro livro de Wiener é esse que está acima aqui, acho que na esquerda da tela de vocês, que é o Cibernética, né? Que é a ciência do controle da comunicação, do controle e da comunicação no homem e na máquina. Esse livro é de meados da década de 40. E nessa época ele já fazia uma menção bastante inteligente, no sentido de que as máquinas raciocinam, não é, de uma maneira muito semelhante daquela que os homens raciocinam. Ou seja, nós tomamos nossas decisões para casos futuros de acordo com as experiências que nós temos do nosso passado. Esse livro repercutiu muito nos Estados Unidos e, em seguida, Wiener lança um outro livro chamado O Uso Humano, sido bastante criticado, né? Houve até quem dissesse que ele tinha alguma relação com o demônio e coisa do tipo. E aí ele tenta desmistificar esse medo da máquina computacional. Tá? Para tanto, ele escreve esse outro livro aqui, que o título em inglês é God and Golem, né? Que é o Deus e o Golem. O Golem é um monstro de barro da mitologia judaica, que feito a partir do homem, né, feito pelo homem, ele ganha vida e depois ele tenta destruir algumas comunidades. Então, assustadora desde o seu início, e talvez isso até justifique hoje ainda um certo medo, né, que as pessoas têm da inteligência artificial. E para falar de inteligência artificial, por falar nela, eu mostro aqui nessa tela um outro livro, aqui é um livro coletivo, no qual Wiener tem participação. E resultou de uma palestra que ele fez em Paris, no final da década de 60, e ele mostra uma experiência a respeito de uma inteligência artificial que ele desenvolveu junto com Arthur Samuel, da IBM, que era um sistema que jogava damas. Não era o de xadrez ainda, que jogava damas. E nessa época, nessa palestra, ele já diz lá, ficou registrado, que as máquinas de fato raciocinam. E tem até uma passagem curiosa que ele diz que elas mudam de temperamento de acordo com determinadas situações
nas quais os algoritmos não tenham sido programados para decidir, né, determinadas situações. Enfim, pessoal, falei muito rápido, esse é um breve resumo para não perder muito tempo, mas esse professor, ele merece uma atenção especial, é um referencial teórico para qualquer pessoa que queira estudar tecnologia e direito, porque ele trabalha também a questão do controle do homem e da máquina. Vejam, Wiener era um matemático, né? Em 1948, aproximadamente, um advogado do estado de Minnesota, chamado Lee Loevinger, vai escrever um artigo que é considerado o primeiro, né, o nascedouro da teoria jurídica que tenta explicar a aplicação da tecnologia ao direito. Então, esse artigo ele vai publicado antes da década de 50, mas depois da publicação de duas obras de Wiener, né? A ideia do Loevinger é simplesmente aplicar um sistema de lógica simbólica que seja capaz de predizer o comportamento do poder judiciário norte-americano. Vejam, isso em meados de 48, a publicação foi em 49, e representa um marco, né, do direito informático. Chama-se jurimetria, né, os próximos passos adiante, ou o próximo passo adiante. Tá? Muita gente hoje, tem muito texto hoje sendo produzido a respeito de jurimetria, mas o texto pioneiro, né, e não é nenhuma novidade, pela pesquisa que eu fiz, eu descobri um artigo já em 1975, aqui no Brasil, publicado sobre o tema, de um professor chamado José Antônio Macedo Malta. Falava de jurimetria e modelismo, né? Modelismo no sentido de que o computador poderia ser utilizado para a elaboração de decisões judiciais menos complexas, ou seja, repetitivas, para aqueles objetivos. Quando nós chegamos à Europa, aí nós vamos ter uma visão tanto quanto diferente da visão pragmática norte-americana. Um minutinho só, pessoal, que meu cachorro está aqui. Deixa eu tirar ele daqui, um minutinho. Perdão, ele é mal educado. Então, esses autores que eu coloquei nessa tela, né, aqui em cima, tem o Mário Giuseppe Lozano, professor da Universidade de Milão, criador da teoria da jus cibernética, que é uma teoria, talvez, sem dúvida, na verdade, a mais complexa das que eu tive conhecimento, porque ele tenta incorporar em sua teoria da filosofia do direito, né, da análise da aplicação da tecnologia através da filosofia, do humanismo, também da sociologia e da informática, evidentemente. E aí já se discute uma distinção entre as ciências tecnológicas, né? Ou seja, além da cibernética, nós teríamos em paralelo a informática, a telemática, a eletrônica, e hoje nós temos uma verdadeira discussão a respeito da denominação do fenômeno, né, do fenômeno jurídico que tenta explicar a aplicação da tecnologia ao direito. Alguns meses atrás eu publiquei na Repro um artigo que trata exatamente, exclusivamente desse problema da denominação. Por exemplo, se você for procurar na Espanha processo eletrônico, por exemplo, você não vai achar nada. Né? Lá eles denominam de expediente judicial eletrônico. Na Argentina acho que é algo parecido também. Na Alemanha prevaleceu uma expressão chamada Rechtsinformatik, que é essa aqui que foi cunhada por Wilhelm Steinmiller em 1970, e da pesquisa que eu fiz até hoje, de tudo que eu vi, de títulos de obras, de denominação do fenômeno, a maioria usa a expressão informática jurídica ou direito informático
para designar, para representar, né, a aplicação da tecnologia ao direito. Acima dele nós temos o Otmar Baalweg, que tem obras publicadas sobre retórica e também escreveu sobre tecnologia e direito. Foi orientador de um grande amigo que fez doutorado na Alemanha, que é o professor João Maurício Adeodato, que também é um retórico, né? Criador da teoria da retórica analítica. Na Itália, pessoal, teve outro autor que eu considero bastante importante, que é o professor Vittorio Frosini. Frosini, ele criou uma teoria chamada diuritécnica, que a gente pode traduzir como a técnica jurídica associada ao direito artificial. Ele até usa essa expressão, direito artificial. E o que é interessante é que essa teoria de Frosini foi desenvolvida em 1978, e ele, nessa época, já admitia e tinha uma proposta de que o computador fosse considerado como uma pessoa fictícia, uma persona ficta, né? Daqui a pouco eu vou tocar nesse assunto com mais detalhe, tá? Na Espanha, nós temos vários autores que estudam o tema também. Eu destaquei aqui o professor Pérez Lunho, que é Antônio Henrique Pérez Lunho, que é constitucionalista e também escreve sobre direito da informática, que também usa essa expressão, direito informático. Em resumo, não existe um consenso a respeito da denominação jurídica dessa disciplina, como ela deve ser denominada. Tem vários países que falam em informática jurídica, ou direito informático. Na Argentina tem um autor que prefere a expressão direito telemático, porque acha que com o transporte da informação via rede eletrônica, seria mais adequado que nós usássemos essa expressão em vez de direito informático. Enfim, isso é uma questão de menor importância, mas é só para que a gente possa introduzir. Eu publiquei um livro no ano de 2000 pela editora Renovar, chamado Direito Cibernético. Na época, eu achava que a denominação direito cibernético era a que mais abrangeria todas as chamadas ciências da tecnologia dentro do seu campo. Por isso que eu usei essa denominação. Só que eu estou terminando um livro, estou só esperando um prefácio, no qual eu estou abdicando dessa proposição e estou cedendo para uma expressão que eu venho observando que prevalece no campo da sociologia do direito, no campo da economia, enfim. No direito já se fala muito, que são as TICs, né? E a história da TIC, o seu objeto, a sua definição, remonta exatamente ao ano em que eu concluí o meu mestrado, que foi em 1997, quando o governo da Inglaterra convocou alguns professores de computação para desenvolverem sistemas computacionais voltados para a educação britânica. E um desses professores, chamado Stephen Heppel, ele usou a expressão TIC. Até então, a gente via muito TI, tecnologia da informação. Mas ele faz uma observação importantíssima, né? Porque ele traz um fator que até então não tinha obtido tanta relevância de estudo, que é a comunicação. A comunicação é fundamental. Hoje nós estamos vivendo a época da hipercomunicação, né? Eu vou chegar lá. Depois saiu um artigo do coordenador dessa equipe, que era o Dennis Stevenson, e há vários trabalhos que atribuem ao Dennis Stevenson a denominação TIC. Na verdade, quando nós vamos analisar os trabalhos relativos ao tema que antecederam a publicação do Stevenson, né? Na verdade, quem criou a expressão foi o Heppel, tá? Só esse detalhe. Outro detalhe também é que, do que eu pude observar na Europa, né, lá eles não usam esse S minúsculo aqui para dar o plural, que a gente usa aqui no Brasil, né? Então, eles falam TIC,
Aqui a gente usa o S para indicar que é teoria ou seja, tecnologia da informação e da comunicação no plural. Isso é apenas um detalhe. Bom, adentrando no conceito de tecnologia, a gente pode começar pontuando que ela deriva, né, do grego, dessa expressão aí que representa técnica, como sendo arte ou ofício. No momento inicial, tecnologia indicava o próprio logos. Logos, aliás, é o nome do meu grupo de pesquisa do CNPq, tá? É um grupo que está certificado pela Universidade Católica no CNPq desde 2008. E depois, quem tiver eventualmente qualquer interesse, quiser participar de alguma reunião, algum debate, alguma coisa, sinta-se à vontade. Eu vou deixar o contato no final, tá? A partir do século XVIII, a expressão tecnologia, ela passa a ganhar um sentido de ciência aplicada, né? Ou seja, vem um caráter empírico, né, da expressão tecnologia, voltada sempre para a aplicação do que de mais moderno havia dentro do campo da ciência, né, para a resolução de problemas práticos, certo? Bom, então, eu falava que a expressão TIC, ela traduz tecnologia da informação e da comunicação, e eu antecipava que a comunicação é um fator importante, sobretudo quando a internet representa uma ferramenta indispensável praticamente para a vida das pessoas, né? Então, houve até alguns filósofos que desenvolveram teorias para tentar explicar o fenômeno da hipercomunicação. Então, eu queria começar aqui com o Jean Baudrillard, que tem um livro bastante provocativo, chama-se Tela Total, né? E tem um subtítulo que é Mitos e Ironias na Era do Virtual e da Imagem. Está aí a referência. E ele tem uma visão bem escatológica, né, da tecnologia e do nosso futuro. A tecnologia em rede gerou o fenômeno de uma comunicação exagerada, né? A síndrome do pensamento acelerado, um comportamento que, na opinião de Baudrillard, asfixia, né, a nossa capacidade pensante. É por isso que ele diz que reduz o ser humano a um sujeito maquínico, institui a era. Preste atenção nesse detalhe, Harari tem falado muito em pós-humanidade. E vou mostrar que aqui no Brasil já havia uma tese de doutorado defendida há vários anos que também dizia a mesma coisa, conquanto a repercussão não tenha sido na mesma proporção, né? Então, ele tem essa visão, né, bem pessimista, tá, do nosso futuro. Ele acha que vai haver uma espécie de emburrecimento, né, vamos usar de verbializar a questão para tentar traduzir. Temos também aqui um autor chamado Leandro Marshall, que acha que a hipercomunicação ela tem uma característica bastante perigosa também, que é a formação de redes dentro da grande rede, não é? Então, por isso que ele fala que há redes virtuais que se desenvolvem de tal maneira que, em sequência, se compartimentam em genuínas teias tecnológicas. De certa forma, Castells já falava isso também, o espanhol, né, Manuel Castells, e que isso gera uma grande dificuldade de controle estatal. De fato, eu tive a oportunidade de, nos últimos 2 anos, ter trabalhado no Tribunal Regional Eleitoral na condição de desembargador corregedor. E a nossa grande preocupação nas eleições anteriores era exatamente como controlar esses grupos, né, de usuários da rede
que difundiam notícias falsas para tentar impactar a preferência dos eleitores. Esse detalhe é muito interessante porque ele remete exatamente a Harari, que fala também do dataísmo, que eu vou chegar lá e é algo que merece uma atenção especial. E de antemão eu já antecipo que, em razão do princípio da liberdade de expressão e da impossibilidade de censura prévia quanto à postagem dos conteúdos, é praticamente impossível a gente evitar o dano civil, o dano criminal, o dano eleitoral, seja qual for. Lesão através da corre. Tá? Eu tenho também aqui que falar de um autor que é o Nicolescu, o Bassarab Nicolescu. Não sei se vocês já ouviram, já trabalharam com esse autor. É aquele que tem aquele manual da transdisciplinaridade. O Nicolescu, ele fala que, de fato, essa hipercomunicação vai gerar o que ele chama de homo sui transcendentalis, né? Seria uma visão mais otimista do que aquela de Baudrillard que eu falei acima. Ele não tem tanto medo, né, da tecnologia. Ele acha que é possível, sim, o desenvolvimento de uma nova, né, de uma nova sociedade no qual a gente possa desfrutar, né, das benesses tecnológicas para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso desenvolvimento, que daí pode surgir um homem melhor, né? Então, o antropos, no caso o homem, seria inserido nesse ethos, ou seja, nesse ambiente virtual que formaria a nossa consciência ética de forma positiva, né? Tem também dois autores que eu conheci bem recentemente, comprei o livro, que se chama O Neurocomprador, o título do livro. É o Valenkosco, César Valenkosco e a Cristina Mattensens. A visão deles, que é sobre o neurocomprador, não é também uma visão otimista. Eu estou trazendo aqui para vocês visões de filósofos, de professores de direito, que estão tentando analisar os impactos que essa sociedade em rede e essa comunicação exagerada, a hipercomunicação, vai acarretar na formação do humano. Esses dois últimos autores, eles usam essa expressão aqui. Eles falam que quando a gente está comprando algo na internet, por exemplo, a gente não está exercitando a nossa consciência plena a respeito dos nossos impulsos, que são premeditadamente, subliminarmente colocados através da mineração dos nossos dados. Daqui a pouco a gente vai ver que o escândalo da Cambridge Analytica mostra que o Facebook ele conseguiu, na eleição de Donald Trump, manipular 5.000 pontos de preferência, vou repetir, 5.000 pontos de preferência por usuário do Facebook, né? Então, esses autores, eles dizem que, na verdade, nós corremos o risco de ter um emptorifitecus. Esse nome é interessante, né? Esse nome aqui ele é meio que uma metáfora para representar a junção da expressão emptor, para representar o comprador, com o fitecus, que seria o mono em espanhol, o primata, o macaco, ou seja, uma pessoa semi-humana, que talvez no dizer de Mohan fosse sequer um sapiens sapiens, né? Enfim, como a minha proposta para tentar sintetizar toda essa problemática, ou seja, as diferentes tecnologias aplicadas ao direito, a hipercomunicação, né, as TICs, seria que a gente, de fato, tentasse, através
da comunidade acadêmica, fazer algo parecido com o que na Argentina o Instituto, lá eles chamam de associação, acho que é uma associação ibero-americana de direito da informática. Enfim, a gente precisa disciplinar, talvez até através de um instrumento normativo, como as universidades vão disseminar esse conhecimento, né? E eu estou absolutamente convencido que essa expressão direito das tecnologias de todas, abrange todas, tem a vantagem de trabalhar o fenômeno da comunicação, né, da comunicação em rede. E se a gente utilizar essa proposta do Nicolesco, nessa questão da transdisciplinaridade, é importante observar que essa disciplina ela se aplica à legislação com o direito penal, com o direito processual penal, com o direito civil, com o direito eleitoral, com o processo civil, né? Ela é bastante inclusiva porque ela proporciona a análise das pessoas com deficiência. Publiquei um artigo com um orientando meu de mestrado sobre o acesso das pessoas com deficiência no sistema do PJE aqui em Recife. Esse direito de acesso sem barreiras, pessoal, acesso sem auxílio humano que as pessoas com deficiência têm, direito esse consagrado pela Convenção de Nova York, que foi internalizada no Brasil com o quórum superior a 3/5, portanto, tem status de emenda constitucional. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei que praticamente aperfeiçoa a Convenção de Nova York e garante à pessoa com deficiência a sua capacidade, a sua inclusão, o direito de casar, de adotar, de votar, de ser testemunha. E o Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016, cujo artigo 198 ou 199 diz, pela primeira vez na legislação processual civil, que é preciso respeitar o direito das pessoas com deficiência. Mas, infelizmente, o resultado da pesquisa comprova a nossa hipótese, ou seja, a nossa hipótese era que nenhuma unidade jurisdicional aqui em Pernambuco, ela tem como, por exemplo, proporcionar a um advogado que é deficiente visual o acesso pleno para que ele possa advogar no PJE sem auxílio, né, de alguém. E citamos também o caso, fizemos uma entrevista com aquela advogada, acredito que é carioca, Débora Prati, que é e ela dizia que ela se sentia melhor tocando nos autos físicos, porque isso lhe passava uma sensação de conforto e de segurança. O processo eletrônico ele tem até alguns sistemas, como o Návida, por exemplo, que são destinados a fazer leitura, né, de textos que estão em PDF, mas eles não permitem a interação sem barreiras das pessoas com deficiência, sobretudo no pertinente aos documentos que são dados às petições do processo eletrônico. Então, essa advogada Débora Prati, ela fez um requerimento ao Conselho Nacional de Justiça para que lhe fosse garantido o direito de continuar a advogar em meio físico, fazendo petições papel, né, impressas. E o Conselho negou esse pedido da advogada. Ela, por sua vez, não se resignou, impetrou um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal e o ministro Lewandowski concedeu a liminar, garantindo de continuar advogando em meio físico, que é algo bastante inclusivo, né, no sentido de que é preciso garantir a essas pessoas que elas tenham seu acesso sem nenhum preconceito, com a participação o máximo possível, com paridade de armas. Tá?
Bem, para concluir essa parte inicial, eu gostaria de só acrescentar um detalhe. Muitos autores que criticam a autonomia do direito da tecnologia, o direito das TICs, ou o direito informático, enfim, falam da falta de uma ausência de uma codificação que seria um entrave ao reconhecimento da sua autonomia. Me parece que esse argumento não é procedente, contudo, de forma diferente. Se fosse assim, por exemplo, o direito ambiental, né, que é indiscutivelmente um ramo autônomo atualmente, teria de ter um código, né, ambiental, né, que não existe. E nós temos aqui várias leis no ordenamento jurídico brasileiro que elas esse direito novo porque ele tem aí uns 25 anos, mais ou menos, 30 anos aqui no Brasil, mas ele ainda não foi regulamentado, inclusive nas universidades, não existem, na sua maioria, não existem disciplinas que não sejam eletivas a respeito do tema. São poucas as universidades e faculdades que se dedicam a disciplinas efetivas, permanentes. Pensando agora na segunda fase, deixa eu só aqui ver, ter um feedback aí de vocês. Eu não sei como é que estão me ouvindo bem, estão conseguindo ver direito, acompanhar, não sei se estou falando muito rápido, só para eu ter um feedback se dá para continuar nesse ritmo ou se devo ir mais devagar. Se alguém quiser fazer alguma intervenção, fique à vontade também. Nós estamos acompanhando bem a projeção na tela. Por vezes tem um corte na sua fala, talvez pela conexão, eu não sei se acontece com os alunos, mas não está perdendo o sentido ou o significado, conseguimos compreendê-lo bem. Tá bom, então eu vou então agora começar com a parte da inteligência artificial. Tá? A inteligência artificial, ela não é algo recente. Né? O Norbert Wiener, ele já trabalhava com inteligência artificial na década de 50. Né? Alguns informáticos já pensavam nisso, era o Big Data. Né? Era a ausência de um banco de dados que fosse capaz de permitir uma mineração e uma algoritmização da, da realidade, ou seja, nas suas diversas áreas, que pudessem ser traduzidas em sistemas que atuassem como se fosse um ser humano que estivesse atuando naquela situação concreta. O que é que a inteligência artificial se propõe? Ela se propõe exatamente a tentar resolver um problema através de um algoritmo que raciocina, entre aspas, eu vou adentrar nesse problema daqui a pouco, como se fosse um ser humano. Esse é o grande desafio dos sistemas de inteligência artificial. Né? Existem 3 espécies de inteligência artificial. Uma boa parte da doutrina que trata do assunto, na área computacional, inclusive, fala em 2 espécies, a inteligência artificial fraca e a inteligência artificial forte. E o que é fraca? Seria um sistema, muita gente da área de direito fala, seria um algoritmo que faz isso e tal. O algoritmo em si não faz nada sozinho, o algoritmo tem que estar dentro de um sistema. Então, o sistema é quem faz, o algoritmo executa. Né? O sistema pode ter vários. Então, um sistema de inteligência artificial fraca seria aquele que tem a capacidade, tal qual um ser humano, e possivelmente até mais do que um ser humano, até maior do que um ser humano, de resolver problemas de uma área específica. Então, a inteligência fraca é aquela que faz muito bem feito aquilo que um ser humano faria, mas só faz aquilo.
por exemplo, jogar xadrez. Né? Esse sistema de jogar xadrez, ele hoje é imbatível. Então, mas ele só joga xadrez. Ele não atua em outras áreas. Isso é o que caracteriza o sistema de inteligência artificial fraca. A inteligência artificial forte, diferentemente, ela atua em problemas de vários problemas, de várias áreas distintas, com a expertise de um especialista humano na matéria. Né? Então, uma boa parte da doutrina diz que é isso aí, a inteligência artificial fraca e a forte, pararia por aí. Mas tem um autor que eu acho que vale muito a pena a leitura, vou indicar o livro daqui a pouco, que é o Nick Bostrom. Ele tem um livro traduzido, inclusive, para o português, chamado Superinteligência Artificial. Vale a pena esse livro. Ele acha que há um terceiro tipo de inteligência artificial, que seria exatamente a superinteligência artificial. Ou seja, seria um sistema que fosse capaz de aprender sozinho, vejam bem, aprender só e ensinar outras máquinas computacionais, programar outras máquinas computacionais, supervalorizar outros, inclusive Bluetooth. E aí vem uma questão bastante polêmica, que a diferença desse tipo de inteligência para a inteligência artificial forte seria que a sua proposta é atuar em todas as áreas. Né? Seria um super sistema, como um que é hoje financiado pelo Parlamento Europeu, que é o chamado Cérebro Humano, que tem um professor português que é professor dos Estados Unidos, chamado Pedro Domingos, que tem um livro que se chama O Algoritmo Mestre. E ele diz que, de fato, isso é possível, sim, que um algoritmo pode, super algoritmo, de fato, ele poderia ter uma expertise para resolver tudo, tudo aquilo da matéria que ele tivesse acesso aos dados que os humanos têm. Né? E tem ainda uma questão bastante polêmica, que é a consciência. Se esse sistema poderia ou não ter consciência. Aí vem problemas éticos. Bem recentemente, Leonardo Greco fez uma palestra a respeito do assunto também, e conclui que não há limite técnicos de Yuval Harari, e a tecnologia ela vai chegar até onde o homem permitir que ela chegue. Né? A gente está vivendo um momento bastante rico nesse aspecto, e ao mesmo tempo assustador. Né? A época da pós-verdade, fake news, deep fake news, enfim. Enfim, pessoal, em resumo, existem essa taxonomia que fala em 3 tipos de inteligência artificial. Vou tentar agora mostrar aqui um vídeo é capaz artificial. Então, esse caso que é o vídeo, um, um,
Professor Alexandre, está nos ouvindo? Está travado também para vocês? A imagem enquanto o som cortado? Então, deixa eu mostrar aqui, eu vou modificar. Esse que reproduz... Professor, o senhor nos ouve? Oi? Oi, a sua imagem está trancando, travada, e o seu áudio também está cortado. Não sei se o senhor estava falando conosco, nós perdemos o último minuto. E agora, pessoal, melhorou ou não? Então eu não vou passar esse vídeo não, tá? Esse vídeo era só para mostrar como um sistema de inteligência artificial foi capaz de reproduzir uma tela do pintor Rembrandt, analisando todas as características de vários quadros, né, pintados por ele, e depois esse quadro ele é apresentado a um grupo de críticos de arte que disseram, né, que seria de fato uma obra se fosse um Rembrandt, né, daí a perfeição do sistema. Tá dando para ouvir? Ok, então vou continuar, tá? Aqui, pessoal, aqui está o livro, né, que eu falei do Nick Bostrom, que é a superinteligência, né? Ou seja, o que a tecnologia é capaz, o que é que ela é capaz de fazer. Então, pilotar um avião, falar daquele caso da Boeing, né, do 737, o Max, que houve 3 acidentes gerados por um sistema de inteligência artificial. E a ideia era exatamente que o sistema pudesse dar segurança ao voo, mas na hora de equilibrar o avião para evitar o que se chama de stall, né, que ele embicasse, o sistema fazia exatamente isso, jogava o avião para baixo e os pilotos humanos não conseguiam controlar, e aí houve aqueles acidentes terríveis, né? Enfim, o aprendizado de máquina, né, o que é associado à inteligência artificial, para algumas pessoas é um tipo de inteligência artificial, o machine learning. Ele tem em Alan Turing o seu, digamos, pai, né, o pai da ideia. Alan Turing, em resumo, a proposta dele é que os algoritmos eles deviam aprender as tarefas, a realizar as tarefas, como se fossem os algoritmos como se fossem crianças. Então, por tentativa e erro, e aí você haveria de sempre ir aperfeiçoando esses algoritmos. Todo computador, pessoal, ele tem basicamente um sistema que pode ser traduzido de uma forma bem grosseira, mas é bastante real. Ele tem uma caixa de entrada no sistema dos dados, que vai trabalhar os dados, e depois ele tem uma caixa de saída, que vai dar o resultado com a resolução dos problemas. Então, quando se diz que a gente pode usar a inteligência artificial para substituir o trabalho humano nas decisões judiciais, é preciso muito cuidado com isso, né? É preciso, eu pessoalmente tenho uma orientanda minha do doutorado que vai defender tese, a professora Tami Kovács está convidada para compor a banca, inclusive, a tese dela é de substituição dos juízes humanos de primeiro grau por um sistema de inteligência artificial. Eu vou voltar aqui uma tela
para mostrar a vocês a fórmula do peso de Robert Alex, que é essa aqui. A tese dessa minha orientanda é semelhante à experiência que está acontecendo na Estônia. Nós trouxemos aqui em Recife, o ano passado, o professor Robert Alex, e deu uma palestra aqui na Escola da Magistratura, falando sobre essa fórmula do peso, né? E foi bastante interessante. E ele tocou nesse assunto da Estônia. Então, para Alex, os juízes eles decidem de duas maneiras, né? Ou eles usam o método da subsunção, na hipótese de aplicar uma regra jurídica. O que ele faz é basicamente verificar a norma e o fato, parte da norma para o fato ou do fato para a norma, e aí faz a subsunção, a decisão está lá, estará pronta. Nesse tipo de raciocínio, Alex, os juízes têm pouquíssima liberdade hermenêutica. Tá? E a outra modalidade é pelo método da ponderação, né, princípio da proporcionalidade. Quando a gente se encontra diante de uma situação que não é regida por uma regra jurídica, mas sim por um princípio. E aí a questão fica mais complicada, para a gente pensar em algoritmização do direito em decisão judicial, substituindo juízes humanos por juízes robôs, quando nós pensamos em resolver lides cuja norma específica a decidir, no caso concreto, seja um princípio. Sobretudo quando ele conflitar com outro princípio. Né? Mas a fórmula do peso de Alex é exatamente para tentar resolver esse problema da ponderação de valores, no caso concreto. E ele diz que é possível, sim. Essa fórmula do peso de Alex é uma tentativa de matematização do direito que vem sendo utilizado na Estônia. Na Estônia, começou o ano passado a experiência, as causas de até 7 mil euros estão sendo decididas num projeto piloto por um sistema de inteligência artificial com direito a recurso para um órgão colegiado humano. Então, é uma realidade, né, isso. Aqui no Brasil nós temos vários desses sistemas que já proferem decisões judiciais. Aqui no Tribunal de Pernambuco nós temos o ELIS, que é um sistema que decide em execuções fiscais. Tem uma matéria bem recente aqui dizendo que ele fez em um dia o trabalho de 30 servidores, né, em 30 dias. É uma coisa impressionante, né? Mas, enfim, são matérias repetitivas que as hipóteses já são pré-estabelecidas nos algoritmos, e aí existe um rastreamento, uma possibilidade de controle. A gente sabe como os dados são processados, né? Então, eu dizia que todo computador, ele se baseia nessa ideia, né? Caixa de entrada dos dados, processamento e a caixa de saída. É fundamental, se nós considerarmos que a vida, né, no ambiente digital, e daqui a pouco no ambiente quântico, tá? Os chineses já estando a internet quântica. Mas nesse ambiente até então digital, que o direito à inclusão digital seja considerado como uma garantia fundamental. Né? E a gente precisa trabalhar esse conceito, a gente precisa desenvolver, a gente precisa incluir, a gente precisa se preocupar com os vulneráveis cibernéticos. Nos Estados Unidos, existe um programa chamado Compass. Tinha também um vídeo para mostrar, mas vou deixar aí no material, depois quem tiver interesse pode olhar, que vem causando bastante polêmica nos Estados Unidos. Alguns tribunais estão utilizando, e ele faz o cálculo da pena dos acusados e faz uma projeção de reincidência dos acusados. Só que ele já se diz que ele tem o problema do bias, ou seja, do preconceito. E houve estudos, sobretudo na Flórida, tem uma professora que esqueci o nome agora, mas ela fez um acompanhamento das pessoas que foram condenadas com base nesse sistema, e
Comparou, por exemplo, pessoas que praticaram o mesmo delito, mas o fato de uma dessas pessoas ter a cor da pele escura gerou o agravamento da pena em 11 anos, em detrimento de outra, que por ter a cor da pele clara, apesar de já ter reincidência, o branco, ele teve a pena muito, muito menor, e o sistema dizia que o risco de reincidência dessa pessoa branca era baixíssimo e o da negra alto. E a pesquisa mostrou que o branco voltou a cometer crimes e o negro não voltou a cometer crimes. E aí resolveram fazer um estudo dessa caixa do computador, né, que eu estava falando, para saber se ele era um black box, uma caixa preta. O que seria uma caixa preta? É que você não teria como saber como os dados são processados pelos algoritmos. Você sabe o que entra, você sabe o que sai, mas você não sabe como os dados são manipulados. Então, isso é fundamental, isso é um preceito, um postulado que é preciso ser defendido, que é o princípio da transparência, né, na elaboração desses algoritmos e desses sistemas, no sentido de que nós saibamos como os dados processados. O Compass, por exemplo, ele foi analisado e não se encontra nos algoritmos nenhuma expressão que diga se o réu for negro, a pena deve ser aumentada. Não existe isso. Mas ele faz várias perguntas que se respondidas por pessoas que, por exemplo, passam fome, vão dar um resultado diferente daquelas que não passam fome. Então, se isso é verdade, ele é direcionado para aumentar a pena de uma minoria étnica. Tem ali negros, latinos, enfim, uma série de problemas que existem, e é por isso que eu pessoalmente defendo muito veementemente que o protagonismo tem que ser humano, não pode ser da máquina. E aqui eu coloco essa pergunta e trago Pierre Levy e Humberto Eco para a discussão. Se realmente existe ou não existe um risco do chamado determinismo tecnológico. Essa expressão a gente encontra no livro do Pierre Levy, chamado As Tecnologias da Inteligência. O futuro do pensamento da era da informática. Tradução aqui pela editora 34. Vale muito a pena, né? O Pierre Levy é um filósofo, nasceu na Tunísia, mas morou na França, ele é francês, que quem estuda direito da tecnologia tem que ler, sabe? Tem que ler. Enfim, ele tem uma visão muito otimista a respeito da era da tecnologia, bem diferente daquela que eu mostrei para vocês antes do Baudrillard, e que eu fiz aqui, eu trouxe para essa tela duas posições, né? A do Humberto Eco e a do Levy. Trouxe esse livro de Humberto Eco porque de Humberto Eco eu tenho aqui na minha estante uns 3 livros que eu estava relendo, muito tempo que eu não li, que era esse aí, o Apocalípticos e Integrados, Interpretação e Superinterpretação, muito bons. Recomendo também bastante. Neste livro específico do Apocalípticos e Integrados, Humberto Eco ele diz que os integrados, né, são aquelas pessoas que são otimistas na era da tecnologia e são meio que adeptos, né, de uma forma de pensamento que é uma forma norte-americana, né, de encarar a realidade, tá? Ou seja, com aquele pragmatismo típico dos Estados Unidos. Por outro lado, os apocalípticos seriam aquelas pessoas que são exatamente o contrário, são bastante pessimistas com a era da tecnologia, muito mais tipo Aldous Huxley com aquele Admirável Mundo Novo, ou aquele filme marcante, né, do Fritz Lang, o Metrópolis, que seguem aqui a escola de Frankfurt, né, mais de base marxista, mais à esquerda, e não concordam que o futuro seja algo
exatamente alvissareiro, né? Então, o que é que eu estou querendo mostrar aqui? Com pessoas, com pensadores que são inteligentíssimos, mas que têm pontos de vista diferentes a respeito dessa era que nós estamos vivendo. O que é que eu acho a respeito disso? Eu acho que essa provocação de mostrar posições diferentes, eu prefiro essa posição do Pierre Levy, sabe? De reconhecer que realmente a tecnologia ela nos influencia bastante, ela nos ajuda a ultrapassar barreiras, elas podem, como ele usa essa expressão, até nos interditar, mas elas, coloquei até de vermelho aqui, as técnicas não determinam nada. Ele acha que o protagonismo tem que ser humano, então isso vai depender de nós, né? Até onde nós queiramos que a tecnologia chegue. Eu estava me lembrando agora de uma doutoranda que eu sou co-orientador, mas é do curso de informática na Universidade Federal de Pernambuco, que tem nota máxima na CAPES. Aqui em Pernambuco nós temos 2 cursos com notas máximas na CAPES, que são os cursos de Ciência da Computação e de Física. E essa doutoranda, que é a Raquel Saraiva, a tese dela, lá no departamento, no Centro de Informática da UFPE, é sobre responsabilidade algorítmica. Esse tema é bastante interessante, sabe, pessoal? Assim, é algo que, recentemente, o Parlamento Europeu editou uma resolução, depois voltou atrás, agora está numa comissão de estudos para verificar se cada sistema de inteligência artificial deve ou não deve ter um registro. Não estou falando do IP da máquina, não, estou falando de um registro do sistema e um seguro obrigatório, exatamente para a cobertura de sinistros nos casos de danos perpetrados pelo próprio sistema. Então, essa discussão é uma discussão que eu vejo lá no pessoal da ciência da computação uma receptividade muito, quase que total, né? Ao passo que no nosso campo, aqui na área do direito, nós temos muita resistência de chegarmos até esse ponto, né? É a era dos dados, enfim, é a era que nós estamos vivendo. Aqui eu teria um outro vídeo para mostrar um avião sendo pilotado por um sistema de inteligência artificial, mas eu não vou mostrar porque está travando. E, para complementar, eu trago um debate que não ocorreu, mas que eu, estudando esses 2 autores, que foram o Vittorio Frosini, o italiano, e o Goffredo Teles Júnior, paulista, coincidentemente, eles usam uma expressão, mas com significações nada parecidas. Ambos falam do direito artificial. Goffredo Teles Júnior fala isso naquele livro Direito Quântico, né, publicado em 1980. A visão que o professor Goffredo tem do direito artificial é que seria ele um fenômeno representado de forma autoritária pelo pensamento estatal dominante. Então, ele diz que é um direito que não exprime a realidade biótica da sociedade. Por outro lado, o Vittorio Frosini, professor italiano, ele defende exatamente que o direito artificial é o direito que conta com a participação de seres abióticos, como o computador, que para ele deve ser considerado uma persona ficta. Isso é bastante polêmico, né? Isso é bastante polêmico. Então eu levanto aí a polêmica, depois se alguém quiser discutir, a gente pode adentrar nesse tema, e apresento aqui o Nian, cujo nome foi consagrado como sendo aquele que deveria representar essas estruturas pensantes que hoje estão nos sistemas de inteligência artificial, mas que na época dele sequer existia, né? Ele é do ano de 830, e o nome dele era esse aqui, ó,
Khwarizm. E o nome algoritmo é uma derivação do nome desse matemático iraniano que conseguia realizar determinadas equações com uma capacidade de resolução de distintos problemas. E acho que esse cara era de fato tão bom que o nome virou o algoritmo, né, em homenagem a ele. Aqui teria outro vídeo que era para mostrar a questão da mineração de dados pelos algoritmos, né, dentro dos sistemas. Eu tenho quase certeza que todos que estão aqui acompanhando já devem ter visto aquele documentário da Netflix chamado Privacidade Hackeada. Quem não viu, por favor, veja, né, porque conta a história com as pessoas reais, né, que participaram do evento, da Cambridge Analytica, mostram depoimentos de diretores, funcionários, e conta a história de um professor dos Estados Unidos que queria ter o direito de saber como o Facebook estava processando os seus dados pessoais. E, por conta disso, ele ingressa com uma ação na justiça contra o Facebook, na verdade, contra a Cambridge Analytica, e, por sua vez, o Facebook vem para a ação também, e porque ele litigou contra a Cambridge, não entendi direito por que ele teve que litigar em Londres, né? Porque a sede da empresa, a sede principal, seria lá. E, em resumo, esse documentário mostra como eles mineram os nossos dados, né? Como nós, espontaneamente, fornecemos os nossos dados para esses aplicativos ou aplicações de internet que de gratuito não tem nada, né? Aliás, é importantíssimo também que a gente firme essa posição de que nós somos consumidores, né, de internet, mesmo que pelo uso de determinadas aplicações, como o WhatsApp, Facebook, nós não tenhamos de pagar em dinheiro nada, mas a gente cede os nossos dados para eles. E é fundamental que essa lei de proteção de dados, com todos os defeitos que possui, entre em vigor o quanto antes. Eu sei que ela foi prorrogada, teve a vigência prorrogada agora por uma medida provisória, mas é fundamental que nós tenhamos no Brasil o que a Europa já tem, né, que é um mecanismo legislativo, um ato, uma lei, que nos garanta a proteção quanto ao processamento dos nossos dados. Nós precisamos ter direito de saber o que é feito com nossos dados, como eles são processados. Em resumo, no final do processo da Cambridge, o juiz condena a empresa, que aliás faliu, a dizer ao professor como os seus dados foram processados, só que ela não obedece. Ela prefere pagar a multa do que dizer como minerou os dados. Então, isso é uma coisa muito, muito complicada, porque tanto essa nossa lei, que está em vacácio, de proteção de dados, a europeia, o regulamento europeu, ambos permitem o tratamento automatizado de dados. E esse tratamento automatizado de dados, que está assim escrito num dos artigos da nossa lei, nada mais é do que o tratamento de dados por algoritmos. Isso é muito sério e é preciso que a gente tenha efetivamente um mecanismo de persecução de como essas empresas estão tratando os nossos dados. Segundo Harari, que é um filósofo israelense da moda, né? Tá aqui eu pelo menos vi 3 livros dele aqui, já comprei, já li, já passo para os alunos, então. Ele fala que nós estamos vivendo a era do dataísmo. E aí ele cita, num desses livros, um artigo de um norte-americano chamado David Brooks, artigo publicado no New York Times, em 2004.
e atribui a esse autor norte-americano a paternidade da nomenclatura, né, da designação desse fenômeno, que é a era dos dados, é a religião dos dados. Hoje, na sala de aula, acho que vocês que são professores, como eu, devem sentir essa mesma coisa. A gente está falando algo na sala de aula, os alunos vão imediatamente conferir no Google se aquilo procede ou não procede, né? É como se a informação constante da internet fosse muito mais segura e valiosa do que aquela que é passada pelo professor. Isso é um fenômeno, não tem como voltar atrás nisso aí, né? Aí eu fui atrás desse artigo, achei na internet, no site do jornal New York Times, e o que é interessante é que o artigo, ele em nenhum momento usa a expressão dataísmo. O título do artigo é esse aqui, ó, A Filosofia dos Dados, isso aqui. O que é que esse David Brooks, o que é que ele fez? Prestem atenção nesse detalhe que eu vou falar agora, como isso é sério. Ele verificou, estudando as eleições norte-americanas, que o impacto eleitoral representado em votos da propaganda eleitoral tradicional, feita através de rádio, de televisão, de jornal, de outdoors, ela é 1000 vezes menos eficaz do que uma propaganda direcionada de uma rede social. Então, é a partir dessa percepção que algumas pessoas que detêm, né, ferramentas tecnológicas para minerar dados, que elas precisam ser regulamentadas, né? Elas precisam obedecer aos princípios do Estado no qual está inserido. Mas isso é uma questão muito séria. Eu me lembro bem, em 2002, de um congresso no STJ, e um advogado de São Paulo chamado Renato Opsi Blum mostrou um caso, só para vocês terem a ideia da dificuldade do problema, dificuldade do controle judicial. O caso do site cocadaboa.com. Não sei se vocês conhecem esse site. O nome em si já é feito exatamente para dar um duplo sentido. Pode ser Coca da Boa ou cocadaboa.com.br. E era um site iconoclasta, ou seja, ele falava mal das pessoas, tirava onda com as pessoas, né? E começou a falar mal da Coca-Cola, e dizia que a Coca-Cola não devia ser consumida porque ela provocava câncer nos ossos e uma série de problemas. Aí o que aconteceu? A Coca-Cola ingressa com uma ação em São Paulo, pede ao juiz de direito uma liminar para que aquele site fosse retirado, filtrado, né, da rede. O juiz defere a liminar é cumprida pelo provedor de acesso na internet, só que os donos do site passaram a veiculá-lo através de um provedor situado na Eslovênia. E na primeira página do site, colocaram assim, uma frase assim: esses juízes do Brasil não são de nada, não conseguem nos tirar da rede. E quando chegar a carta rogatória na Eslovênia, nós iremos para a Tanzânia. Então, tente resolver um problema como esse, né, que, se você conseguir, é merecedor aí de um Nobel, algo que o valha, porque é uma realidade sem solução, né? É de difícil solução, pelo menos. Outro caso paradigmático é daquele milionário inglês que tem uma plataforma de petróleo chamada Sealand, terra do mar, né? Ele comprou uma plataforma de petróleo, colocou em mar continental, e lá tem um provedor de internet ligado a satélite, e ele diz que lá não existe censura, não existe jurisdição, que ele está livre, ele pode veicular o que ele quiser. Então, são situações novas, né? Como diz Caetano, né? A mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Então, a gente está vivendo esse momento, e é fundamental que a gente tenha ferramentas jurídicas para saber
como lidar com essa situação. Né? Aqui estão os livros do Yuval Harari, né? O Homo Deus, uma breve história da humanidade, e esse último aqui, 21 lições para o século XXI, ele diz uma coisa lá que é bem assustadora. Ele diz assim: nós seremos substituídos por algoritmos. Se nós não mudarmos a nossa forma de usar o meio ambiente, da nossa convivência social, desse crescimento econômico desenfreado, né? Daqui a mais alguns anos a gente vai ter mais plástico no mar do que peixes. Nós iremos desaparecer, segundo diz o Yuval Harari, nesse livro aqui, ó, 21 lições para o século XXI. E ele diz outra coisa que é muito interessante. Ele acha que existem dois tipos de algoritmos. Os eletrônicos, que são esses, que são equações que visam a resolução de determinados problemas. É uma sequência de instruções que, uma vez executada, vai resolver um problema. E tem também os algoritmos bioquímicos, os nossos algoritmos, né, cerebrais e mentais também. E ele tenta provar que a existência desse tipo de algoritmo quando ele demonstra que a gente, quando faz determinada coisa durante determinado tempo, dificilmente a gente consegue deixar de fazer aquela coisa daquele jeito. Né? Por quê? Porque o cérebro já criou uma sequência de instruções que, determinada situação em acontecendo, a solução deve ser aquela. Então, para mudar, é difícil. O Harari, ele é considerado o autor, o filósofo da pós-humanidade. Mas eu falava no começo do nosso papo que um brasileiro aqui havia defendido uma tese de doutorado na Universidade Federal da Bahia, que é o Marco Aurélio de Castro Júnior. E foi publicada essa tese pela editora Juruá, cujo título é bastante intrigante. É esse aqui, ó, Direito e Pós-Humanidade, em vários anos já de publicada, e um subtítulo, Quando os robôs serão sujeitos de direito. Muito interessante. Eu teria ainda mais um vídeo para mostrar, que seria esse dos hologramas, né? E isso aqui é realmente assustador, né? A Microsoft lançou o ano passado, ainda não chegou aqui nas lojas para consumo por pessoa física, mas essa última versão desse mecanismo de representação de imagens, né, e pessoas e vozes falando em qualquer idioma. Essa moça aí, ela vai falar em japonês e tal, sem saber japonês, né? É algo que é um futuro que se apresenta e que nós precisamos saber como enfrentá-lo. E para entrar agora nessa última parte, estou já acabando, queria só acrescentar o problema das fake news e puxar um pouco para a área do direito eleitoral. Tá? Teria mais um vídeo que seria esse aqui para mostrar como uma pessoa pode utilizar a voz e a imagem de outra pessoa para fazer com que essa outra pessoa diga tudo o que você quer que ela diga. Isso é muito assustador, né? Você imagina que numa campanha eleitoral, às vésperas do pleito, um sistema como esse faça com que determinado candidato apareça em redes sociais, na internet, né, e com o incontrolável, né, incontrolável capacidade de difusão dessa hipercomunicação, dizendo que cometeu determinado delito, reconhecendo determinado crime, falando mal de alguém. Isso é muito perigoso, pessoal, porque a lei das eleições, a lei 9.504 de 1997,
ela não permite censura prévia, e graças a Deus que é assim, né, que continue assim, porque isso é uma garantia fundamental do Estado de Direito. Mas como reparar um dano dessa magnitude, né, de um sistema como esse, é algo que a gente precisa refletir. Eu participei da comissão da fake news e fui numa reunião que aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso. Fui radicalmente contra uma proposta que alguém fez no sentido de possibilitar que os juízes eleitorais pudessem usar a tutela inibitória para evitar determinados conteúdos. Isso é contra a Constituição, isso é contra a lei do Marco Civil da Internet e é explicitamente contra o texto da Lei 9.504, né, que é a lei das eleições. Então, para concluir, tem aqui a referência do livro, de quem quiser, O Algoritmo Mestre, que é aquele autor português que é professor nos Estados Unidos, que diz que está a desenvolver um algoritmo no qual entram os dados e o resultado desejado, e é produzido o algoritmo que transforma outro. Ou seja, algoritmos que criam outros algoritmos. Isso é uma realidade muito doida, né? Muito louca, mas que, de fato, acontece. Né? E aqui mais para terminar, do Compass eu já falei, e nessa tela vocês estão vendo aí uma projeção de um resultado de uma rede neural desenvolvida na Universidade Federal do Paraná. Isso aí foi uma dissertação de mestrado. O autor é esse Green. As referências, se alguém quiser, eu passo. Estou citando nesse meu livro também. O resultado, a conclusão do autor é o seguinte: ele diz que esse sistema baseado em redes neurais que ele criou, ele julga a dosimetria da pena de um modo muito, muito parecido com as hipóteses que foram decididas por juízes humanos para casos idênticos. Praticamente não destoa. E o que é que ele fez? Ele pegou aquele artigo 59 do Código Penal, que tem todas aquelas circunstâncias atenuantes, agravantes, enfim, e fez uma tabela de pesos, de ponderação, e aí você alimenta o sistema, e o sistema vai lá, faz a dosimetria da pena, e segundo relata o autor, não há distorção, não há bias, não há preconceito, né, nem discriminação étnica, como acontece no caso dos Estados Unidos, desse sistema do Compass. Enfim, pessoal, eu queria concluir dizendo que foi um prazer, sei que falei demais, e foi uma honra para mim poder trocar essas ideias com vocês. Tem esse tema, ele tem um campo enorme, a gente tem que limitar, porque senão a gente não para nunca de falar, né? E dizer que eu estou à disposição para qualquer dúvida, para qualquer pergunta, e, enfim, muito obrigado pela atenção. Obrigada, professor Alexandre, uma satisfação ouvi-lo e ser encantado pela sua fala, pela abordagem dada. De fato, compartilhamos desses desafios que o uso da tecnologia e da informação coloca, em especial com relação ao direito. Ontem mesmo, em uma aula do mestrado, falávamos dessa possibilidade das decisões judiciais cada vez mais serem proferidas por algoritmos. E aí contraria muito do processo que se faz de uma humanização e sensibilidade do direito. Como falar em sensibilidade do direito com inteligência artificial. Segue um pouco daquilo que se imaginava no conto clássico do Homem Bicentenário, de um magistrado na década de 70 decidindo sobre a liberdade de um robô. Quais são os limites? Esse é o grande questionamento, algo que
queremos responder e ter uma maior segurança de quais são os limites do avanço dessa tecnologia, até onde iremos a evitar justamente essa substituição por robôs, que é o que nos traz toda essa sua fala, né? Semana passada esteve veiculado na mídia que uma grande rede de instituições de ensino substituiu durante o período de pandemia os professores por robôs. O professor está nos ouvindo? Ah, sim, agora sim, aqui estava congelada a imagem. E aí isso é o que mais nos inquieta, né? Até que ponto nós, até onde iremos? Concordo, Charles, com tudo que você falou. Agradeço aí o feedback de todos que se manifestaram e dizer que a gente precisa participar desse processo, nós precisamos participar dessa discussão. Atualmente, no Congresso Nacional, está em tramitação um projeto de lei que regulamenta o uso da inteligência artificial. Então, é importantíssimo que nós saibamos, né, assim, dos impactos, né, que tudo isso pode provocar em nossas vidas, né? E, sobretudo, essa lei de proteção de dados, minha gente. A gente tem que estar atento em relação a isso e lutar pelos nossos direitos, né? Direito de saber como os nossos dados são processados, né? E, enfim, eu sou otimista, como eu disse, eu estou muito mais para o Pierre Levy do que para o Baudrillard e Humberto Eco. Eu sou otimista. É isso. Muito bem, obrigada. Fica aberto o microfone, o bate-papo, para que os nossos alunos, convidados, possam também fazer seus questionamentos e trazer aqui as suas reflexões. Não sei se o professor está ouvindo. Estou ouvindo. Está ouvindo? Professor, parabéns. Eu quero cumprimentar pela excelente palestra. A gente está aqui a muito obrigado. quilômetros de distância. Eu estou aqui, por exemplo, só para o senhor ter uma ideia, na região de Santa Rosa, que é a divisa com a República da Argentina, aqui no canto do sul do país. E gostei muito da sua explanação, é excelente, embora não seja da minha área, mas eu gostaria de fazer um recorte no que o senhor falou. E a gente tem visto nessa época de pandemia, professor, e não tem, é como o senhor falou, eu também concordaria com a sua tese, que o senhor vai no viés de Levy, enfim, a tecnologia da informática, nós estamos numa realidade diferente, não tem mais volta, eu creio nisso, mas eu fico só fazendo um recorte, professor, em ver, quando você chega em casa, enfim, você vai e vê os meios de comunicação, e aí é o que você não teve tempo de abordar na sua palestra, mas é importante, o que me causa, assim, uma indignação, uma certa preocupação, enquanto cidadão, ser humano, que a nossa população, infelizmente, milhões de brasileiros têm telefone, têm acesso a todos esses meios de comunicação, mas se deixam levar, são pessoas com pouca escolaridade, enfim, e aí naquele viés, levando para aquele recorte, por exemplo, que o senhor falava no final da sua explanação, por exemplo, na questão política, por exemplo. Sim. O senhor colocava, numa véspera de eleições, enfim, um algoritmo fazer essas divulgações, enfim, são informações, isso pode influenciar diretamente, vamos dizer assim, numa questão política que nós vamos eleger, enfim, vamos escolher representantes do legislativo, do executivo, temos as eleições municipais agora se aproximando, temos o futuro de um país nos próximos anos, enfim, com toda essa tecnologia, eu cada vez mais fico preocupado, professor, em ver tudo isso, porque está sendo difícil, apesar de toda essa tecnologia que o senhor colocava, e eu acho que é esse o foco. Eu não sei em que termos o senhor vê a nossa participação enquanto academia, enfim, o que nós poderemos fazer para ajudar para que não se crie isso, nós não tenhamos, por exemplo, a partir de toda essa tecnologia, fazendo com que seja influenciado, que nós tenhamos aí, por exemplo, um poder legislativo, executivo, com pessoas, por exemplo, que não sejam capacitadas, enfim, que possam usar dessas ferramentas para, enfim,
ludibriar o povo e fazer com que cheguem a esses postos, quando, na verdade, não são tudo aquilo que, na realidade, são na vida real. Qual é a sua opinião sobre isso? Muito obrigado pela pergunta. A pergunta é excelente. O ano passado eu publiquei um livro pela editora Fórum chamado Propaganda Eleitoral, e eu trato desse assunto, desse tema nesse livro, né, propaganda na internet. E, infelizmente, não existe a possibilidade de se dizer assim, olha, nós vamos impedir fake news em eleições. Exato. Isso não é verdade. Não é? Não é verdade. Exato. O que pode acontecer, e aí observe a influência dos acionistas noruegueses na Apple e no Facebook. Né? A Noruega é um país que vive da exploração de gás e petróleo, e eles sabem que um dia isso vai acabar, então eles têm muito dinheiro que eles estão aplicando em ações de grandes empresas, e estão nos conselhos gestores exigindo, né, compliance nas empresas. Então, o que é que eu diria a você? A questão, na minha opinião, é cultural, é educativa, né, é de educação. Não sei se você teve a oportunidade de assistir ao documentário da Privacidade Hackeada, mas o que eles fizeram ali, está tudo dito, tudo revelado com as pessoas, o que eles fizeram com a candidata Hillary foi algo muito grave, muito sério, né? Muito sério mesmo. Enfim, mostra várias eleições em vários outros países, a questão do Brexit também na Inglaterra, né? E o que é preocupante é que a gente, de fato, vive a era da pós-verdade, né? A gente repassa uma informação para uma determinada rede social fechada, mesmo sabendo que aquela informação não é verdadeira, né? Isso é uma coisa muito séria. A professora Tami Kovacs, ela trabalha essa questão, né, da fake news, e assisti a uma palestra dela que fiquei, assim, maravilhado, porque realmente, por que eu compartilho algo com alguém que eu sei que não é verdadeiro? Porque isso toca na minha emoção, né? A internet, ela nos coloca como se nós estivéssemos no ringue, né? Estivéssemos na luta. Então, se o meu candidato perder, é como se eu estivesse perdendo, e aí eu não vou pensar em ética, nem eu vou jogar o jogo que for tecnologicamente possível, e o resultado a gente vê depois, e depois a fatura pode ficar muito cara, né? Mas é isso. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Professor, nós temos duas perguntas aqui no bate-papo. A primeira feita é da Stephanie, perguntando qual é a sua opinião sobre o Oversight Board do Facebook. Bom, eu não tenho como dar uma opinião abalizada, né? O que eu sei é muito pouco, é o que eu vejo na internet. Eu tenho uma amiga que está fazendo um pós-doc na Queen Mary, em Londres, que ela é especialista em fiscalização de redes sociais, chama-se Clarice Castro. Então, se você quiser o contato dela, eu vou passar aqui meu e-mail. Tá? Meu e-mail é meu nome completo, alexandrefreirepimentel@gmail.com. Então, eu diria que passa esse e-mail para mim, eu vou colocar aqui, tá? Quem quiser, fique à vontade. E-mail é esse aqui, ó. E aí a Clarice, ela fez uma tese de doutorado, eu até fui da banca dela, e ela trabalhava a questão não só dos contratos virtuais, mas foi lá no centro de computação, era os termos e condições, né, que também é outro documentário que vale a pena, né? Os limites dos termos e condições, os limites éticos e tal, e como fiscalizar o Facebook. O que eu posso dizer a você é o seguinte, veja, eu participei de uma pré-banca de uma co-orientanda minha lá no centro de computação, e um dos professores da área de informática disse lá que é impossível, tecnicamente falando, ele disse que é
impossível que nós saibamos exatamente o que o Facebook diz, faz com os nossos dados, né? Como ele minera. Porque ele pode até abrir o algoritmo para a gente, a caixa, né? Caixa branca, mas que as rotinas que são executadas durante o período em que a caixa não está aberta, que ela varie depois que ela fique aberta, e que a gente não tenha como rastrear isso. Então, eu, sinceramente, acho que é difícil. Não tenho aí nem conhecimento técnico para dizer, para responder essa tua pergunta, mas posso passar, assim, com todo prazer, e tenho certeza absoluta que a Clarice, ela vai entrar em contato com você. Pode me passar o e-mail que eu passo para ela, com todo prazer. De nada. Temos aqui outra pergunta do Murilo, que é com o seguinte questionamento. Professor, como você visualiza uma possível regulamentação da inteligência artificial para o uso nas decisões judiciais, já que, como bem explicado, é necessária a transparência e que se tenha acesso à caixa preta para que se verifique a forma de execução desses algoritmos? Quais devem ser os princípios norteadores? Dentre os autores, também estou ao lado de Pierre Levy. Maravilha, excelente pergunta. Bom, como eu estava dizendo, respondendo a pergunta anterior, na verdade a caixa não pode ser preta, né? Ela tem que ser caixa branca. A gente tem que saber como os dados são processados. Então, qual é o meu postulado? É que a tecnologia, ela tem sempre um papel de coadjuvante no processo decisional. Nunca o papel principal. Nunca o protagonismo. O que o sistema deve fazer é o que, por exemplo, eu sou também juiz aqui, o que o meu assessor faz para mim. Né? O que ele faz é uma minuta de decisão. Submete, fica na minha caixa do sistema, eu vou lá, verifico, chancelo ou não chancelo. Então, o humanismo, para mim, ou seja, a reserva humanista para a decisão judicial em si, eu talvez até seja, daqui a pouco, vire minoria nisso aí, que eu estou vendo que o barco tá virando. Mas eu continuo achando que é como aquela frase de Charles Chaplin, né? Que eu vou fazer aqui uma paródia, que ele dizia assim, naquele discurso, né? Do ditador, que ele falava que não sois máquinas, homens é que sois. Acho que a gente vai ter que dizer para o computador que eles não são homens, máquinas é que sois, né? Então, o protagonismo é do homem, sabe? Eu acho que os sistemas de inteligência artificial, eles devem ser programados, na minha opinião, para atuarem em casos nos quais haja já precedentes judiciais firmados sobre aquela matéria, né? E que, numa hipótese de alegação de um distinguish ou de um overruling, ou seja, da superação do precedente, ou de que o caso concreto não se aplica, é distinto da ratio decidendi que existe na norma e tal, aí tem que ficar para um ser humano. Sabe? O que me parece que é uma guerra perdida nossa é a gente achar que um tribunal com 33 ministros possa julgar aqueles milhares de processos que eles julgam por ano. Ou seja, eles não estão julgando aquilo. Quando eu morei na Espanha, me espantava ver que a média anual de distribuição para um magistrado, que é o equivalente a um desembargador, é de 150 processos. Isso aqui na Câmara de Direito Público aqui do nosso tribunal é a distribuição de um mês. Então, com a quantidade dessa, a gente não tem como dar um resultado de decisão qualificada, não tem como. A inteligência artificial vai ajudar bastante, vai ajudar muito, né? Mas não substituindo a atividade humana para casos que você não pode decidir de um modo que não seja usando ponderação de valores. Né? Que uma máquina tenha consciência. Olha, a questão da consciência é um debate riquíssimo, sabe? Que há autores que dizem que tem, sim, que pode ter. Se vocês depois colocarem na internet Bina 48, esse nome aqui, ó, vocês vão ver um projeto de uma
de uma norte-americana chamada Martine Roblar, que ela é casada com uma mulher chamada Bina, e ela fez um androide chamado Bina 48. E esse androide, ele é treinado para achar que é a Bina verdadeira. E ele já acha que isso é uma loucura, sabe? Isso é uma loucura. Ou seja, como eu estava falando, nós é que temos que ter o protagonismo, né, decisório sobre o uso da tecnologia. A tecnologia é uma coisa fantástica. Veio para mudar o mundo, definitivamente. Veio para igualar, veio para incluir. Não pode ser usada para discriminar, para alterar resultados eleitorais, para usar em fake news. Tem que ser usada como ferramenta de inclusão, de educação, né, de proteção ao vulnerável cibernético. Enfim, é isso que eu penso. Estamos abertos aqui, se quiserem utilizar o bate-papo, também o microfone. Eu só pediria a Vênios, de mil desculpas ao doutor Alexandre, até por não ter visto toda a apresentação do início, mas considerando que se trata de um juiz, doutor, eu tenho exatamente isso que o senhor acabou de falar, é uma grande preocupação que eu penso. Eu aqui sou humilde advogado, atuando aqui, e essa questão me preocupa, que, por exemplo, o senhor falou em relação à tecnologia da informação, é porque eu sou leigo no assunto, mas me preocupa, por exemplo, principalmente com relação às subidas dos recursos das instâncias superiores, o STJ e STF, né? Como o senhor falava, apesar de todas as matérias serem semelhantes, os casos, as teses, os temas que são levados e são separados no STJ e STF, eu sempre tenho visto assim, para mim, cada caso é um caso. E mesmo sendo matérias idênticas, lá no fundo desse processo, em meio a essa discussão, há um quê especial, é uma questão que ela não vai ser exatamente aquilo. E, diante disso, a tecnologia, em fazer esses programas que já vão separar as teses, as matérias que já se encontram, que o senhor falou há pouquinho, já julgadas nas instâncias, nas cortes superiores, isso, ao meu ver, muitas vezes faz com que, lá no fundo, um processo tenha, entre vírgulas, lá no meio da frase, uma questão importante que, na via recursal, ele não vai subir em razão de já a própria tecnologia já ter separado aquela matéria. Enfim, olha, isso já tem parecer do STJ, STF, e acaba sendo essa dificuldade de subir, principalmente os recursos especiais e os recursos extraordinários. Eu não sei se o senhor teria, assim, uma opinião sobre isso. Isso poderia causar, eu vejo, assim, que muitas vezes causa uma dificuldade. Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso. Eu concordo que existe uma jurisprudência defensiva muito forte no Brasil. Essa jurisprudência defensiva significa analisar tão detidamente os recursos para encontrar defeitos processuais capazes de gerarem a negativa de seguimento do recurso. Eu já atuei como assessor da vice-presidência do tribunal aqui, que faz a admissão dos recursos especiais extraordinários. São 20 assessores, mas assim, mais de 90%, não tenho números estatísticos, mas com certeza mais de 90% são inadmitidos. Quando um é admitido, aí alguém grita lá, é o camelo que passou no buraco da agulha, né? Enfim, tem que ter, aí você tem que saber usar aquele agravo, né? Para tentar ir para a via do agravo, fazer a distinção. Por isso que eu acho que o uso da tecnologia é inevitável, quer eu queira, quer não queira, ele virá. Agora, em que medida vem e até onde vai, é que a gente precisa, isso vai depender da gente, né? Da nossa atuação. Exato. Um abraço, professor. Um abraço. Temos mais algum questionamento?
Professor, então, considerando aqui a sua fantástica fala, iluminasse a nossa noite, agradeço a sua disponibilidade por compartilhar um tempo. Sei hoje que o tempo ele é precioso e nos sentimos privilegiados de podermos fazer parte desse seu tempo e termos, então, essas contribuições falando de inteligência artificial, de tecnologia da informação e da comunicação. Nós queremos agradecê-lo em nome do programa de pós-graduação e doutorado em Direito, em nome da professora Tami, dos nossos alunos, mestrandos e doutorandos, de todos aqueles que estão aqui presentes, e seguindo a nossa tradição de atividades virtuais realizadas aqui pelo programa, nós pedimos a todos que abram os seus microfones para aplaudir, então, o nosso palestrante da noite. Muito obrigado. Obrigado pela paciência, né, que estiveram aí. E estamos à disposição, tá? Passei o e-mail, qualquer contato, qualquer participação, qualquer feedback, a gente está à disposição. Muito obrigado a todos. Perfeito, muito obrigada. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Obrigada novamente, professor. Até mais, pessoal.